Olá, autores! Sejam bem-vindos ao Livro de Teseu, o canal do YouTube do nosso estúdio literário. Eu sou Diogo Oliveira, escritor e criador do estúdio literário, e hoje vamos para mais uma história, mais um pedaço do nosso quadro, o nosso Publicando Autores ou Produzindo Autores, já que ambas as partes fazem parte daqui. No vídeo anterior dessa série com o Marcos, a gente viu um pouquinho de como que foi idealização, escrita e tudo mais, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como foi esse próximo passo. Seja bem-vindo, Marcos, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu ficar bonitinho aqui. E aí, Diogo, tudo bem? Marcos aí que já se apresentou no último episódio, se você não viu, confere lá nessa série, o Marcos fala sobre o que ele é, confira o canal da Toca do Aventureiro também aqui no YouTube, e claro, não esquece de deixar o seu like aqui para nós, compartilhar com quem também tem esse interesse nessa série, para aprender um pouco mais sobre os bastidores da produção e publicação de um livro. E eis aí a nossa cobaia da vez, Marcos Simões, canal Toca do Aventureiro. Marcos, como que foi essa próxima etapa aí que a gente trabalhou como se fosse uma pequena leitura crítica dentro dos seus dois contos? Olha, foi muito boa. Eu gosto da sua abordagem, né, Diogo? Você diz o que você não gostou, o que você não entendeu, você me ajuda a retrabalhar isso. Mas também, quando eu falo funciona assim, eu gostaria assim. Você respeita também, né, como que funciona o meu processo, né? Mas tem horas que teve um momento que eu e você falamos, puta, essa fase está 3 vezes repetida, mas não tem como ficar tão legal se a gente mudar com qualquer sinônimo, né? Então nós tivemos que fazer uma concessão, porque dessa vez foi o texto que falou, não, vocês não vão me mudar. A gente tem um terceiro participante que é o texto, né? Mas aí que é a parte boa, sabe por quê? Quando a gente fala de um texto artístico, um texto ficcional, nós temos certas liberdades artísticas, tem técnicas que auxiliam que o texto fique melhor, mais fluido e mais adaptável para o mercado, mas tem coisas que não tem como fugir. E para mim, quando a gente vai se referir a personagem, principalmente em cenas de ações, é a pior parte para você conseguir separar algumas palavras de não se repetir. E com todo respeito, eu falo assim, eu tento aplicar aquilo que eu conheço, ajudar até onde eu posso com o meu conhecimento, mas a liberdade do artista é toda sua. Já aconteceu o caso de eu passar toda uma revisão para a pessoa falar que não vai usar nada daquilo. E tudo bem. Às vezes a pessoa está com um livro totalmente fora da caixinha que faz uma grande revolução. Mas às vezes não. Mas eu queria saber, Marcos, qual era. Você tinha algum receio antes de passar pela leitura crítica? Cara, a gente sempre tem o receio, porque vai se chamar isso, é leitura crítica, né? E o importante, gente, lembra, é leitura crítica. É uma crítica. A pessoa está expressando como foi a experiência dela, né? E quando você está passando com alguém, por exemplo, como o Diogo, que é um profissional, se ele está se dando o trabalho de ler, de te dar uma opinião sincera, a gente tem que absorver. Teve coisas que eu achei que da primeira vez estava bom. O Diogo chegou para mim e falou: Marcos, eu, eu não entendi bem. A gente retrabalhou isso, retrabalhou isso. E teve coisas que eu, após a leitura crítica, eu vi, eu falei: cara, não tá legal aqui. Eu quero parar, fazer um brainstorm. Fiz isso e o Diogo me ajudou, né? Então, assim, eu entrei. Claro, tô sendo julgado, né? É uma crítica. Mas eu estava pronto para trabalhar com isso. Não adianta você entregar o texto para alguém que vai avaliar e não aceitar as observações da pessoa, né? Então, para mim, claro, você tem um pouquinho de ansiedade, você fica com um pouquinho de receio, sim, tá? Mas eu acho que isso é um processo extremamente necessário porque eu vi que isso ajudou a mim e ao meu texto a ser o melhor que ele pode ser e atingir qual que era como o Diogo fala, ai, como que é a palavra, Diogo? Como é que era? Ele atingia a proposta, ele atingia a Proposta. proposta, entendeu? Que eu acho que eu mesmo eu tinha algumas dúvidas, o Diogo falou, não, cara, dentro da sua proposta, tá ok, né? Porque a gente nunca sabe se tem mais,
se tem menos, né? Mas foi isso, essa foi a minha experiência. Isso é bacana saber, porque quando a gente escreve uma história, a gente tem que ter claro qual é o sentido que ela tem que ter, para onde que ela vai, qual mensagem, às vezes, a história quer passar. E já peguei leituras críticas de pessoas que não sabiam, ou nunca se questionaram. E tudo bem, às vezes a pessoa é tipo um George Martin que vai escrevendo conforme der vontade, ou a cada solstício de inverno, George entendeu? Martin, o autor de A História Sem Fim. O autor de A História Sem Fim. Então, a cada 30 luas eu penso em escrever um capítulo, entendeu? E a pessoa vai indo, ela não faz a junção no final. E assim, às vezes as coisas têm sentido, às vezes as coisas não têm. Falta, às vezes, conexidade, continuidade e troca de nome de personagem. Algumas coisas podem ocorrer e é normal. E é por isso que a gente passa para algumas pessoas. Mas existe a grande diferença entre o leitor beta, que vai dar uma opinião de leitor, aquela emoção, e a leitura crítica que vai dar aquela nota, aquela sensação mais delicada e técnica. Eu já tive um caso também que a pessoa, ela falou assim, nossa, mas foi ser tão frio assim, né? Eu falei, então, não é que é frio, fui técnico. Só que assim, qualquer dia a gente marca, eu tiro meu crachá de profissional, vou falar que o livro, tudo mais, porque deu a impressão muito assim, às vezes a abordagem também é muito diferente. E referente aos detalhes que foram colocados lá, você começou a reparar também em demais histórias que você não reparava antes? Ou é algo que tipo, passou despercebido por você, você nem reparava o que tinha? Eu reparei sim, né? E tem coisas que eu retrabalhei, né? Perdão para a editora, mas que eu acho que me ajudaram. É um processo de estar crescendo, né? Então, cara, foi para mim cara, a gente tem que trabalhar em cima do que a gente está fazendo. Então, é trabalhar em cima do que a gente. Raramente uma pessoa vai entregar um manuscrito e a pessoa fala, tá ótimo, vamos embora. A menos que seja um cash grab, tá? Tem muita editora que é o cash grab, tá? Mas o Diogo chegou, falou comigo, eu trabalhei nisso, avaliei coisas que eu já tinha feito, estão em processo, também trabalhei. E eu acho que isso foram para melhor, foi para o melhor, né? O Diogo também me deu, ele fez isso, ele deu a opinião dele de leitor, ele deu a opinião dele de profissional, né? Mas é claro que a gente acaba sempre se surpreendendo em alguns momentos, né? E você já tinha passado por algum trabalho assim antes? De como Uma assim? avaliação de texto assim mais crua, por assim, mais fria. Ah, então, eu fiz, né? Mas, por exemplo, quando eu fiz a betagem, eu achei que esse processo, da forma que eu fiz, me ajudou muito, né? Que eu pedi para você fazer a betagem e a leitura crítica, porque aí você teria essa questão do não só de alguém que conhece literatura, mas é um profissional e conhece fantasia, né? Pedi para o nosso grande amigo Portsworth Wolf, que ele faz a leitura beta, e pedi para nossa maravilhosa Vaninha, que também faz resenhas, mas a minha intenção eu preciso de um profissional que conhece bem, um profissional que conhece betagem e uma pessoa que não está acostumada com fantasia, né? Que foi o caso da Vaninha. O Portos, ele faz resenha e betagem, mas ele não faz a questão da crítica, e você que faz tudo. Então eu peguei duas pessoas que entendem de fantasia e uma que era a primeira vez. E todos me deram um feedback bem legal e eu consegui trabalhar em cima disso, né? Então, para mim, cara, foi uma experiência boa. E eu acho que, para mim, na forma que a minha cabeça quebradinha funciona, é uma forma que eu acho que eu consigo fazer bem, né? Pegar um profissional que entende muito bem, uma pessoa que está acostumada e uma pessoa que não está acostumada, mas está disposta a conhecer. Pô, eu acho que isso é uma coisa que acho que muitos outros autores deveriam aderir também, de buscar uma opinião de um público que não está acostumado com aquilo. Porque aí você mede a forma como é que a sua história ela vai ser aceita por quem não é ou não espera aquilo quando vai atrás. Então, se você está acostumado com leitores de terror e escreve terror, busca alguém que não lê terror com frequência
ele vai te dar um feedback. Às vezes a dúvida que a pessoa levanta é uma dúvida que você acha que ninguém teria, mas a pessoa tem. Uma conexão que ela faz, uma... Fala assim, poxa, mas fulano de tal não poderia ficar assim com outro por causa disso, disso. Essa visão é uma forma de você pegar emprestado o repertório de outra pessoa, por assim dizer. Então você não precisa ler sobre romances para saber se tem um bom romance na sua história, mas se você der para alguma pessoa que gosta de romance ler, já funciona bastante. Eu, particularmente, quando vou para a leitura beta, eu separo assim: se o meu protagonista é homem, eu faço com uma parte de homens lendo, uma parte de mulheres lendo, e vice-versa se o meu protagonista for mulher. E traz visões totalmente diferentes, porque eu reparo que o homem ele levanta pontos que a mulher não levanta, e a mulher levanta pontos que o homem às vezes nem enxerga. Então, assim, fica muito bacana o feedback. E eu acho que a gente poderia até ter mais autores assim, porém, existe uma coisa assim que nem todo mundo está adepto a receber essas críticas também. Eu faço um processo na leitura crítica que o Marcos viu, que eu deixo tudo como comentário. Porque eu já recebi umas leituras críticas que a pessoa vai mudando todo o seu texto e se incomoda. Não sei se incomoda você também, Marcos. Você já chega aqui e não saber o que foi mudado. Então, eu pedi para qualquer mudança para ser informado, e eu gosto da questão de você deixar a observaçãozinha. No caso, eu usei a ferramenta do Docs, né? Onde você já pode deixar o comentário. O Diogo achou ótimo também para a gente fazer, que ele deixa o comentário, né? Mas, cara, para mim mudar o texto sem consultar não é legal, tá? Não é legal. Eu sei que isso pode ser um processo mais lento e tem às vezes mais difícil, né? Mas eu prefiro nessa questão que é feito mais das observações, das sugestões, das dúvidas, porque às vezes, gente, prepara um arquivo, quando você transfere para algum lugar, como eu fiz, por alguma razão, uma parte do texto pulou para outra. Aí a pessoa fala, por que que isso, eu não estou entendendo? Aí você olha e fala, opa, que é uma questão do digital. Então, opa, consertei e coloquei o texto, né? E eu também, quando está aqui, ó, texto revisado, aí o que eu faço? Vou lá, é mais cansativo ainda, coloco texto revisado, texto original, para eu fazer a comparaçãozinha, né? Então, no final, você tem que estar disposto. Se você vai expor, é assim, gente, ah, uma história, um livro, um poema, um verso, por mais simples que ele seja, ele é importante para você em qualquer nível. E é uma parte de você, é uma ideia que você está colocando para o mundo, tá? Então você pode fazer isso de duas maneiras, né? Pular sem saber o que tem embaixo d'água, ou se preparar, né? E tá ciente de qual que é o seu público-alvo, e que vão ter pessoas que não vão gostar, vão ter pessoas que vão olhar, não vão dar bola, e tem pessoas que vão gostar, e vai ter gente que vai pegar e falar, nossa, poxa, que legal, eu gostei. Tem que estar pronto para isso, né? Mas no final, você tem que estar feliz com o que você fez, né? É Eu muito acho que esse é o grande importante. segredo, sabe? É se sentir realizado com o que foi feito, com o que foi escrito. Não existe texto que não possa ser melhorado, isso eu aprendi. Tinha um professor meu que falou que o único texto que você não pode melhorar é o que você não escreveu. Às vezes ele tá ótimo agora, e passa 2 anos, você já é outra pessoa, você bate o olho naquele texto, você sabe que tem coisas que podem melhorar, que você pode mudar, o que dá vontade de mudar. Mas tem que bater o martelo, saber que a hora que esse texto vai para o mundo é agora, que você decidiu, e pôr um limite nessas mudanças, nessas aperfeiçoações que vai fazendo, porque senão elas se tornam infinitas. E, bom, o próximo passo nosso agora, né, é a diagramação dessas histórias, em questão de tipografia, papel, saber tamanho de formato. Elas vão para uma coletânea, conforme o Marcos falou no vídeo anterior, junto com mais algumas outras histórias. Então vocês vão ter que segurar a emoção aí para que isso venha estar na mão de vocês para saber como que é esse trabalho. Mas, para não ficar de mão abanando, o Marcos em breve terá um novo livro aí para falar.
Esse vídeo aqui já foi depois do podcast que a gente gravou lá com o Toledo. Então, Marcos, quer fazer um merchanzinho aí do seu próximo livro? Então, claro. Bom, pessoal, eu tô lançando Bota Negra e a Batalha da Ponte Estreita, volume 1, né? Ele é um livreto, né? Vamos falar assim. Ele não. Ele tem menos de 200 páginas. Ele é uma aventura de fantasia com muitas raízes na espada e feitiçaria. Ele não é a sua história comum do herói com a espada mágica, os amigos que apoiam ele e o grande vilão tentando dominar uma fortaleza lendária, né? Ele é a história de um grupo de soldados rejeitados em um posto avançado esquecido que está prestes a lidar com uma invasão, né? E a única coisa entre civilização e nômades, saqueadores e gigantes é um velho teimoso, né? E no decorrer dessa história nós conhecemos alguns personagens interessantes, né? Eu não diria que são heróis ou vilões, mas personagens interessantes, tem ação, tem magia, tem duas aventureiras encrenqueiras que eu criei com muito carinho. E em si, ele é a parte 1, tá? A parte 2 está sendo trabalhada e eu espero que vocês gostem, tá? Como eu falo, eu não estou tentando reinventar a roda, eu só estou fazendo ela girar em um ritmo que te leve num passeio que você vai se divertir. E é isso. Agora eu acho que é a hora da resenha do Diogo. Olha, eu pude ler também, fiz a betagem dessa história, e eu vou falar para mim. Sabe quando você chegava, eu não vou falar um filme Sessão da Tarde, mas você chega sexta-noite, pede uma pizza, quer assistir um filme para se divertir, sentir aquela aventura. Bota Negra é a pedida. Ele tem ação, ele tem amizade, ele tem heroísmo na medida certa, sem ser essa coisa ultrapassada. Quando a gente fala de heroísmo, você já está acostumado já, por exemplo, filmes da Marvel, DC e tal. Não. É o heroísmo raiz que você assistia quando você pegava Fly, o Pequeno Guerreiro, por exemplo. Mas são pessoas adultas, ranzinzas, resmungonas, que é o que a gente vive hoje como adultos, que deixa tudo mais interessante. Duas aventureiras realmente marcantes e batalhas que eu, particularmente, consegui muito bem escritas. Então, se eu fosse você, não perderia. Assim que entrar em pré-venda, entra lá nas redes sociais do Marcos, no Aventureiro, acompanhe os vídeos dele no YouTube e nas minhas redes sociais também, que você não vai se arrepender de adquirir esse primeiro volume, para já esperar essa coletânea que a gente está trabalhando, e depois o volume 2 também. Volume 2, volume final, gente. Volume não, final. Quem sabe? Não é o esquema de pirâmide, tá? Não. Quem não sabe? É Por enquanto, o volume 2 é o final. Vamos deixar assim. Marcos, muito obrigado pela participação. Espero nos encontrarmos em breve para fazer a última parte aqui desse trabalho junto. E qualquer último recado, aproveita agora o tempo de tela, que daqui a pouco a gente já encerra esse vídeo. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Diogo. Por favor, pessoal, estão precisando de uma leitura beta, uma leitura crítica. Falem com o Diogo. Ele me ajudou muito, ele me ajuda muito. Se vocês estiverem interessados em conhecer o Bota Negra e a Batalha da Ponte Estreita, podem ver nas minhas redes sociais, vão lá no site do Encantos da Kali, tá? E nós nos vemos, se Deus quiser, na Bienal e em outros eventos. É isso aí. Muito obrigado, gente. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo. Tchau, tchau.